Numa cidade marcada pela correria, uma garotinha de 7 anos, com um violão maior que ela, luta para salvar a mãe doente. Ela canta nas ruas, sem saber que sua voz, carregada de emoção, pode mudar o destino de toda a sua família. Quando uma oportunidade inesperada surge, ela não hesita e se inscreve num programa de calouros que pode transformar sua vida para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Amanhã acordava devagar na cidade de São Paulo. O céu ainda carregava aquele tom cinzento típico das metrópoles, onde o concreto parecia sugar qualquer vestígio de cor. As ruas do centro já começavam a se encher de gente apressada, cada pessoa envolta em seus próprios pensamentos, seus compromissos, suas urgências. Ninguém olhava para os lados, ninguém parava. A cidade não perdoava quem hesitava. Mas naquela esquina da rua Barão de Itapetininga, perto da estação de metrô, algo diferente chamava a atenção de quem passava. Uma menina pequena, de cabelos castanhos presos em 2 tranças desalinhadas, estava sentada sobre uma caixa de papelão. Ao seu lado, apoiado com cuidado contra a parede, um violão surrado que parecia ter vivido muitas histórias antes de chegar às suas mãos. O instrumento era quase do tamanho dela, desproporcional, mas ela o segurava com uma familiaridade que desafiava sua pouca idade. Seu nome era Luísa. Tinha apenas 7 anos, mas seus olhos castanhos guardavam uma profundidade que não combinava com a infância. Não eram olhos de quem brincava na rua ou corria atrás de pipas. Eram olhos de quem já conhecia a dureza do mundo, de quem aprendera cedo demais o que significa responsabilidade. Vestia uma blusa rosa desbotada e uma calça jeans remendada nos joelhos. Nos pés, um par de tênis brancos que um dia foram novos, mas que agora carregavam as marcas do tempo e do uso constante. Diante dela, no chão sujo de poeira e restos de papel, um boné velho repousava virado para cima. Dentro dele, algumas moedas tilintavam baixinho sempre. Que alguém passava, e movido por um impulso de compaixão ou curiosidade, deixava cair ali uma contribuição. Luísa ajustou o violão no colo, respirou fundo e começou a tocar. Seus dedos pequenos deslizavam pelas cordas com uma destreza surpreendente. A afinação não era perfeita. Algumas notas saíam mais tensas do que deveriam, mas havia algo na maneira como ela tocava que tocava a alma de quem ouvia. Era a sinceridade, era a entrega total. Não havia artifício, não havia pretensão. Apenas uma criança e sua música. E então ela começou a cantar. A voz de Luísa era aguda e delicada, mas trazia consigo uma força inesperada. Cada palavra saía carregada de emoção. Cada nota parecia arrancada de um lugar profundo dentro dela. A canção era simples, repetitiva, mas comovente. Era uma melodia que falava de sol, de luz, de amor incondicional. Uma canção que, para quem passava correndo, poderia parecer apenas mais uma música infantil. Mas para Luísa, aquela canção era tudo. Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Você me faz feliz quando o céu está cinza. Você nunca vai saber, querido, o quanto eu te amo. Por favor, não leve meu raio de sol embora. A letra ecoava pela esquina movimentada, competindo com o barulho dos carros, das buzinas, das conversas apressadas. Algumas pessoas paravam por alguns segundos, olhavam para a menina com uma mistura de pena e admiração e seguiam seu caminho. Outras nem sequer notavam sua presença, perdidas em seus fones de ouvido e em suas próprias preocupações. Mas havia aqueles que paravam de verdade. Aqueles que se aproximavam, colocavam uma moeda no boné e ficavam ali, ainda que por um breve momento, ouvindo aquela voz pequena que carregava o peso de uma história que eles jamais conheceriam. Luísa cantava todos os dias naquela mesma esquina. Chegava logo cedo, por volta das 8 da manhã, e ficava ali até o início da tarde. Depois, recolhia suas coisas, guardava o violão com cuidado dentro de uma capa de tecido rasgada, juntava as moedas do boné e corria de volta para casa. Para ela, aquilo não era uma escolha.
Era uma necessidade. Era sua maneira de lutar. Naquela manhã de quinta-feira, o movimento estava mais intenso do que o normal. Pessoas iam e vinham sem parar. Luísa continuava cantando, repetindo a mesma música, sempre a mesma música. Ela não sabia outras. Não precisava. Aquela canção bastava. Era a canção que sua mãe costumava cantar para ela quando ainda era bebê, nos tempos em que tudo parecia mais simples, mais seguro. Era a canção que a embalava nas noites difíceis, que a acalmava quando tinha medo. Era a memória mais preciosa que Luísa guardava, de uma época em que a vida ainda não tinha se tornado essa luta constante. Sua mãe se chamava Helena, uma mulher de 32 anos, cabelos escuros e longos, olhos cansados, mas ainda cheios de doçura. Helena tinha sido jovem, bonita e cheia de sonhos. Trabalhara como costureira, como atendente de loja, como faxineira. Fazia o que fosse preciso para garantir que Luísa tivesse comida na mesa e um teto sobre a cabeça. As duas viviam sozinhas em um quartinho alugado na periferia da zona sul de São Paulo, num bairro chamado Capão Redondo. O cômodo era pequeno, úmido, com paredes descascadas e uma janela que não fechava direito. Mas era o lar delas, era onde se abraçavam nos dias ruins, onde dividiam o pão de cada dia, onde Helena ensinava Luísa a ler, a escrever, a sonhar. Mas nos últimos meses tudo havia mudado. Helena começara a sentir dores fortes no abdômen. No início ignorou. Tomava analgésicos baratos comprados na farmácia da esquina e seguia trabalhando. Mas as dores pioraram. Vieram as tonturas, a fraqueza, os desmaios. Uma vizinha a encontrou caída no banheiro certa manhã e chamou uma ambulância. No hospital público, depois de horas de espera e exames básicos, os médicos deram o diagnóstico que Helena tanto temia, um problema grave que exigia tratamento imediato. As palavras eram técnicas, complicadas, mas o significado era claro. Ela estava muito doente, precisava de cirurgia, de medicamentos caros, de acompanhamento médico constante. Helena chorou quando recebeu a notícia. Não, por ela mesma, mas por Luísa. Quem cuidaria da menina se ela não conseguisse se recuperar? Quem a alimentaria, a protegeria, a amaria? Luísa era tudo o que Helena tinha no mundo. Era sua razão de viver, seu maior tesouro, a prova viva de que o amor pode ser puro e verdadeiro, mesmo quando tudo ao redor desmorona. O tratamento no hospital público era lento, burocrático, insuficiente. Os médicos faziam o que podiam com os recursos que tinham, mas todos sabiam que aquilo não bastava. Helena precisava de algo mais. Precisava de um tratamento particular, de médicos especializados, de medicamentos que o sistema público não oferecia. E tudo isso custava dinheiro, muito dinheiro, dinheiro que elas não tinham. Foi quando Luísa tomou a decisão. Helena estava deitada na cama do quartinho, fraca e pálida, quando a menina se aproximou com o violão nas mãos. Era um instrumento que pertencera à própria Helena, que tocava nas rodas de samba do bairro antes de adoecer. Luísa o pegara do canto do quarto onde estava encostado, coberto de poeira, e dissera com uma determinação que arrepiou a mãe. «Mãe, eu vou cantar na rua. Vou juntar dinheiro para te curar». Helena quis protestar. Quis dizer que aquilo era impossível, que uma criança de 7 anos não deveria carregar esse peso. Mas quando olhou nos olhos da filha, viu algo que a deixou sem palavras. Viu coragem, viu amor, viu uma menina que estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar a pessoa que mais amava no mundo. E assim começou. Luísa aprendeu sozinha a tocar os acordes básicos da canção que a mãe cantava para ela. Não foi fácil. Seus dedos eram pequenos demais, as cordas machucavam, os sons saíam errados. Mas ela não desistiu. Treinou dias e noites, até que finalmente conseguiu tocar de forma razoável. E então saiu para as ruas. No início foi humilhante. As pessoas passavam e riam dela. Algumas faziam comentários maldosos, outras a ignoravam completamente. Houve dias em que ela voltava para casa com o boné quase vazio, as mãos doloridas e os olhos cheios de lágrimas. Mas Helena a recebia com um abraço apertado e dizia: «Você é minha heroína, Luísa. Nunca esqueça disso.
E aquelas palavras davam à menina força para voltar no dia seguinte. Com o passar das semanas, Luísa foi ganhando confiança. Sua voz foi ficando mais firme, sua presença na esquina foi se tornando conhecida. Algumas pessoas começaram a parar para ouvi-la de verdade. Um senhor de terno que passava todos os dias a caminho do trabalho sempre deixava algumas moedas e dizia: "Você tem um talento especial, menina, não desista." Uma mulher que vendia balas no metrô às vezes se sentava ao lado de Luísa e cantava junto, só para fazer companhia. E havia aqueles que simplesmente paravam, ouviam em silêncio e iam embora com os olhos marejados, tocados por algo que não conseguiam explicar. Mas o dinheiro que Luísa juntava não era suficiente, nem perto disso. Cada dia que passava, Helena ficava mais fraca. Seu rosto estava cada vez mais pálido, seu corpo cada vez mais magro. Ela tentava esconder o sofrimento da filha, mas Luísa via tudo. Via como a mãe tremia de febre durante a noite, como mal conseguia se levantar da cama, como forçava um sorriso sempre que a menina chegava em casa. Certa tarde, depois de um dia especialmente difícil em que quase ninguém havia parado para ouvir, Luísa voltou para casa carregando o violão e o boné com apenas algumas moedas soltas. Ao entrar no quartinho, encontrou Helena desmaiada no chão do banheiro. A menina gritou, chorou, chamou por ajuda. A mesma vizinha de antes veio correndo e ajudou a colocar Helena de volta na cama. Deram a ela água com açúcar, ventilaram o cômodo, esperaram que ela voltasse a si. Quando Helena abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto assustado da filha. Estendeu a mão, tocou o rosto de Luísa e sussurrou com a voz fraca: "Não tenha medo, minha pequena. Eu vou ficar bem. A gente vai ficar bem." Mas Luísa sabia que não era verdade. Sabia que o tempo estava se esgotando. Sabia que precisava de um milagre. E foi numa tarde chuvosa de sexta-feira, enquanto cantava na esquina encharcada e tiritando de frio, que o milagre começou a se desenhar. Uma mulher de meia idade, com um guarda-chuva colorido e um casaco elegante, parou diante de Luísa. Ficou ali parada por longos minutos, ouvindo a menina cantar sob a chuva fina que caía sobre São Paulo. Quando Luísa terminou a música, a mulher se aproximou, abriu a bolsa e colocou uma nota de R$ 50 no boné. Luísa arregalou os olhos. Era a maior quantia que alguém já havia lhe dado. "Você canta muito bem, querida", disse a mulher com um sorriso gentil. "Qual é o seu nome?" "Luísa", respondeu a menina, ainda surpresa. "Luísa, você tem um talento raro. Já pensou em participar de algum concurso?" A menina balançou a cabeça. Não sabia do que a mulher estava falando. A mulher então abriu a bolsa novamente e tirou um panfleto dobrado. "Olha isso aqui. É um programa de talentos que vai acontecer na televisão. Estão fazendo audições abertas para crianças e adolescentes. O prêmio é de R$ 1.000.000. Luísa pegou o panfleto com as mãos trêmulas. Suas letras ainda eram básicas, mas conseguiu ler as palavras principais: audições abertas, talentos do Brasil, prêmio de R$ 1.000.000. Seu coração disparou. R$ 1.000.000. Era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em 1.000 vidas cantando nas ruas. Era dinheiro suficiente para pagar todos os tratamentos da mãe. Era a salvação. "Você acha que eu consigo?" perguntou Luísa com a voz embargada. A mulher se abaixou, ficou na altura dos olhos da menina e disse com firmeza: "Eu tenho certeza." E então se foi, desaparecendo na multidão da cidade cinzenta. Luísa olhou para o panfleto molhado de chuva, guardou-o com cuidado dentro da capa do violão e correu para casa mais rápido do que nunca. Seus tênis encharcados chapinhavam nas poças. Sua roupa estava colada ao corpo pelo frio. Mas ela não sentia nada disso. Sentia apenas esperança. Uma esperança que há muito tempo não visitava seu coração. Ao chegar no quartinho, encontrou Helena sentada na beira da cama, tentando se levantar. A menina correu até ela, abraçou-a com força e disse ofegante: "Mãe, eu encontrei um jeito. Vou participar de um programa na televisão e vou ganhar R$ 1.000.000. Vou te curar, mãe, eu vou conseguir." Helena olhou para a filha, viu o brilho desesperado em seus olhos e não teve coragem de dizer que aquilo era impossível.
Não teve coragem de destruir aquela esperança. Apenas abraçou Luísa com toda a força que ainda lhe restava e sussurrou: "Eu acredito em você, minha pequena. Sempre acreditei." Nos dias que se seguiram, Luísa não parou de pensar no programa. Durante o dia, continuava indo para a esquina cantar, mas agora com uma motivação renovada. À noite, em casa, estudava o panfleto, tentando entender o que precisaria fazer para participar. Helena, mesmo fraca, ajudava como podia. Explicava o que conseguia sobre televisão, sobre concursos, sobre apresentações. "Você vai precisar se inscrever, Luísa. Depois eles vão te chamar para a audição. E lá você vai cantar diante dos jurados. Se eles gostarem, você passa para a próxima fase." "E se eu não conseguir, mãe?" Helena segurou o rosto da filha entre as mãos e disse com toda a convicção que ainda tinha: "Você vai conseguir, porque você tem algo que ninguém mais tem. Você tem verdade na sua voz, e a verdade sempre toca os corações." A inscrição foi feita por telefone, com a ajuda da vizinha que tinha celular. Luísa deu seu nome completo, sua idade, e explicou que cantava e tocava violão. A atendente do outro lado da linha foi gentil e disse que ela estava inscrita, que em breve receberia uma ligação com a data e o horário da audição. Luísa esperou ansiosamente. Cada dia que passava parecia mais longo que o anterior. Helena, por sua vez, continuava se debilitando. Suas forças iam embora aos poucos, como se a vida estivesse escapando lentamente de seu corpo. Mas ela se segurava. Segurava-se pela filha. Segurava-se por aquela última chance. E então, numa manhã ensolarada de sábado, o telefone da vizinha tocou. Era a produção do programa. A audição de Luísa estava marcada para a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Centro de Convenções Anhembi. Quando Luísa recebeu a notícia, gritou de alegria. Pulou, chorou, abraçou a mãe com tanta força que Helena teve que pedir que ela afrouxasse. Mas estava feliz. Mesmo com toda a dor, mesmo com toda a fraqueza, estava feliz por ver aquele brilho nos olhos da filha. "Agora você precisa ensaiar muito, Luísa. Vai ser o dia mais importante da sua vida." E Luísa ensaiou. Ensaiou como nunca. Acordava antes do sol nascer e ficava ali, no quartinho apertado, tocando e cantando a mesma música repetidas vezes. Helena, deitada na cama, ouvia com os olhos fechados, tentando guardar na memória cada nota, cada palavra. Sabia que aquele poderia ser um dos últimos momentos que teria com a filha. Na segunda-feira antes da audição, algo terrível aconteceu. Helena desmaiou novamente, mas dessa vez foi diferente. Não acordou logo. Ficou inconsciente por vários minutos. Quando finalmente voltou a si, estava confusa, desorientada. Luísa, apavorada, quis chamar uma ambulância, mas Helena a impediu. "Não, minha filha, eu só preciso descansar um pouco. Vou ficar bem até sexta-feira, eu prometo." Mas Luísa viu a verdade nos olhos da mãe. Viu que ela estava piorando. Viu que o tempo estava acabando. Naquela noite, deitada ao lado da mãe na cama estreita, Luísa fez uma promessa silenciosa. Prometeu a si mesma que venceria aquele concurso, que não importava o que acontecesse, ela daria tudo de si no palco. Não apenas por ela, mas por Helena, por tudo o que sua mãe havia feito, por todo o amor que havia recebido, por toda a força que aquela mulher lhe dera. Os dias se arrastaram em uma lentidão torturante. Luísa não conseguia pensar em outra coisa. Deixou de ir para a esquina cantar, preferindo ficar em casa cuidando da mãe e ensaiando. Helena, apesar de tudo, se esforçava para permanecer consciente, para dar apoio à filha, para estar presente naqueles últimos momentos antes do grande dia. E então, finalmente, chegou a sexta-feira. Luísa acordou antes do amanhecer. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Olhou para o lado e viu Helena ainda dormindo, o rosto pálido como cera. Por um momento, teve medo de que a mãe não acordasse. Mas então Helena abriu os olhos lentamente e sorriu. "Bom dia, minha pequena. Chegou o grande dia." Luísa se vestiu com a melhor roupa que tinha, uma blusinha branca que a vizinha lhe dera de presente e a mesma calça jeans remendada. Escovou os cabelos,
prendeu-os em um rabo de cavalo simples, calçou os tênis brancos surrados, pegou o violão com cuidado como se estivesse segurando algo sagrado. Helena se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede. Vestiu um vestido simples e amarrou os cabelos. Estava fraca, febril, mas determinada. Não perderia aquele momento por nada no mundo. As duas saíram do quartinho e pegaram o ônibus que as levaria até o centro da cidade. A viagem foi longa, quase 2 horas. Helena ficou sentada o tempo todo com a cabeça apoiada no vidro da janela, tentando não demonstrar o quanto estava se sentindo mal. Luísa segurava firme a mão da mãe, como se aquele toque fosse capaz de mantê-la viva. Quando finalmente chegaram ao centro de convenções Anhembi, Luísa ficou paralisada. O prédio era enorme, imponente, cercado de pessoas elegantes e equipamentos caros. Câmeras de televisão estavam por toda parte. Carros luxuosos estacionados na entrada. Candidatos vestidos com roupas de grife, acompanhados de pais bem vestidos e confiantes. Luísa e Helena, com suas roupas simples e o violão surrado, pareciam completamente deslocadas ali. Mas a menina respirou fundo, apertou a mão da mãe e disse: "Vamos, mãe, a gente consegue." E as duas entraram. Dentro do centro de convenções, a movimentação era ainda maior. Havia filas enormes, gente gritando, produtores correndo de um lado para o outro com pranchetas, câmeras filmando tudo. Luísa se sentiu pequena, insignificante, perdida naquele mar de gente e de barulho. Mas seguiu em frente. Depois de mais de 1 hora esperando na fila, finalmente chegou a vez de Luísa. Um assistente de produção, um rapaz jovem, de cabelos espetados e fone de ouvido, chamou seu nome. "Luísa da Silva." "Sim, sou eu", respondeu ela com a voz trêmula. "Você está sozinha ou tem acompanhante?" "Tenho minha mãe." O rapaz olhou para Helena, notou seu estado debilitado e fez uma anotação na prancheta. "Tudo bem, a senhora pode esperar ali na sala de acompanhantes. A Luísa vai entrar sozinha para a audição." Helena quis protestar, quis dizer que precisava estar com a filha, mas não teve forças. Apenas abraçou Luísa com toda a intensidade que ainda lhe restava e sussurrou no ouvido dela: "Você vai arrasar, minha pequena. Canta com o coração. Canta como você sempre cantou para mim." Luísa assentiu, engoliu o choro e seguiu o assistente de produção por um corredor longo e silencioso. Seus passos ecoavam no chão de mármore. Seu coração batia descompassado. A cada passo, sentia o peso da responsabilidade. Não era apenas uma audição. Era a chance de salvar a vida da pessoa que mais amava. Finalmente, chegaram a uma porta enorme. Do outro lado, Luísa podia ouvir vozes abafadas, música, aplausos. O assistente se virou para ela e disse: "Quando essa porta se abrir, você vai entrar e caminhar até o centro do palco. Lá você vai se apresentar e dizer seu nome, sua idade e o que vai fazer. Depois é só esperar os jurados te darem sinal para começar, entendeu?" Luísa assentiu, mesmo sem ter certeza de que havia entendido tudo. A porta se abriu e Luísa entrou. O brilho das luzes era avassalador. Luísa deu o primeiro passo dentro do palco e precisou apertar os olhos, tentando se acostumar com aquela claridade intensa que parecia vir de todos os lados. Holofotes brancos, amarelos, azuis, vermelhos. Tudo piscava, tudo brilhava. Tudo parecia estar ali para intimidá-la. Seus joelhos tremiam. Suas mãos suavam frio enquanto seguravam o violão surrado. Mas ela não parou. Continuou caminhando, passo após passo, até chegar ao centro do palco, onde havia um X marcado no chão com fita adesiva colorida. Do outro lado, a uma distância que parecia quilométrica, estavam os 3 jurados sentados atrás de uma mesa comprida e elegante. Luísa não conseguia ver seus rostos direito por causa das luzes, mas sabia que eles estavam ali, observando-a, julgando-a, antes mesmo que ela abrisse a boca. Ao redor do palco, câmeras enormes apontavam para ela, operadas por homens sérios que usavam fones de ouvido e pareciam não piscar nunca. Acima, nas arquibancadas vazias que mais tarde estariam cheias de plateia, apenas alguns produtores e assistentes dispersos acompanhavam a cena com pranchetas e celulares nas mãos.
Um silêncio pesado pairou no ar. Luísa engoliu seco. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos ali podiam ouvi-lo. "Olá, querida", disse uma voz feminina vinda da mesa dos jurados. Era suave, acolhedora. "Qual é o seu nome?" Luísa tentou responder, mas sua voz falhou. Pigarreou, respirou fundo e tentou novamente. "Luísa, Luísa da Silva." "Quantos anos você tem, Luísa?" 7. Houve um murmúrio de surpresa vindo da mesa. A jurada que falava era Márcia Freitas, uma cantora famosa nos anos 90, que agora trabalhava como jurada e mentora de novos talentos. Ela tinha cabelos loiros curtos, óculos de armação vermelha e um sorriso gentil. 7 anos? Você é bem corajosa, sabia? O que você vai fazer para a gente hoje? Vou cantar e tocar violão. Ótimo. E essa música que você vai cantar tem um nome? Luísa balançou a cabeça afirmativamente. Você é meu raio de sol. Ao lado de Márcia, sentado com uma postura rígida e os braços cruzados, estava Fernando Lopes, um maestro respeitado e conhecido por ser extremamente exigente com os candidatos. Ele tinha barba grisalha, usava um terno preto impecável e óculos de grau. Observava Luísa com uma expressão séria, quase desinteressada. "Você compôs essa música?" perguntou Fernando com uma voz grave e autoritária. "Não, senhor. É uma música que minha mãe cantava para mim quando eu era bebê." "Entendo. E você vai tocar de verdade esse violão ou é só decoração?" Luísa sentiu um aperto no peito. Aquela pergunta soou como uma provocação, como se ele estivesse duvidando dela antes mesmo de ouvi-la. Mas ela ergueu o queixo, apertou o violão contra o peito e respondeu com firmeza. "Vou tocar de verdade." "Então vamos ver", disse Fernando com um meio sorriso cético. O terceiro jurado, sentado do outro lado da mesa, ainda não havia falado. Ele estava ligeiramente afastado dos outros dois, com o corpo inclinado para frente, os cotovelos apoiados na mesa e as mãos entrelaçadas sob o queixo. Usava uma camisa social azul com as mangas arregaçadas, calça preta e um relógio de luxo que brilhava sob as luzes. Seus cabelos eram negros com alguns fios grisalhos nas laterais, penteados para trás com gel. Seu rosto era angular, marcado por uma expressão que oscilava entre o cansaço e a irritação. Seus olhos escuros e profundos estavam fixos em Luísa com uma intensidade que a menina não conseguia decifrar. Esse era Ricardo Almeida, empresário, produtor musical, dono de uma das maiores gravadoras do país. Um homem que construíra um império na indústria do entretenimento, que descobrira artistas que hoje vendiam milhões de discos, que tinha poder suficiente para transformar uma vida com um simples sim, ou destruí-la com um simples não. Ele era temido, respeitado e invejado. Sua presença naquele programa havia sido um dos maiores trunfos da produção. Era um homem que raramente aparecia em público, que evitava holofotes apesar de trabalhar com eles todos os dias. Mas naquele momento, algo dentro de Ricardo estava inquieto. Desde que a menina entrara no palco, ele sentira um incômodo inexplicável. Uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse errado, deslocado. Não conseguia tirar os olhos dela. Aquele rostinho miúdo, aqueles cabelos castanhos presos no rabo de cavalo, aqueles olhos grandes e assustados. Havia algo de familiar ali, mas ele não conseguia identificar o quê. "Pode começar quando quiser, Luísa", disse Márcia com gentileza. Luísa ajeitou o violão no colo, posicionou os dedos nas cordas. Suas mãos ainda tremiam, mas ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e pensou na mãe. Pensou em Helena esperando ali na sala de acompanhantes, fraca e doente, mas torcendo por ela. Pensou em todas as manhãs frias na esquina, em todas as moedas recolhidas uma a uma, em todas as vezes que quase desistiu, mas seguiu em frente. Pensou na promessa que fizera a si mesma: vencer aquele concurso, ganhar o dinheiro, salvar sua mãe. E então começou a tocar. Os primeiros acordes saíram hesitantes, um pouco desafinados. Fernando revirou os olhos discretamente. Márcia manteve o sorriso de encorajamento.
Mas Ricardo se inclinou ainda mais para a frente, franzindo a testa. Havia algo naquelas notas, algo que ele conhecia. Luísa abriu a boca e começou a cantar. Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Sua voz pequena e aguda ecoou pelo palco. Não era tecnicamente perfeita. Havia notas que falhavam, respirações no lugar errado, uma afinação que oscilava. Mas havia verdade, havia emoção. Havia algo tão puro, tão honesto naquela voz que era impossível não sentir. Você me faz feliz quando o céu está cinza, Ricardo. Ficou paralisado. Aquela canção, aquela maldita canção. Ele a conhecia. Conhecia cada palavra, cada nota, cada pausa. Ela ecoava em sua memória como um fantasma há muito tempo enterrado. Seu coração começou a bater descompassado. Suas mãos, antes entrelaçadas, agora estavam apertadas uma contra a outra com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você nunca vai saber, querido, o quanto eu te amo. As memórias vieram como uma enxurrada. Ricardo se viu 7 anos mais jovem, num apartamento pequeno e apertado na periferia de São Paulo. Via a mulher que amava, Helena, grávida de alguns meses, cantando aquela música enquanto acariciava a barriga. Ela cantava todas as noites. Dizia que queria que o bebê reconhecesse sua voz quando nascesse. Ricardo se lembrava de como costumava abraçá-la por trás, de como encostava o rosto na barriga dela e sentia os pequenos chutes. Lembrava-se de prometer que cuidaria das duas, que nunca as abandonaria, que seriam uma família. Mas ele mentiu. Por favor, não leve meu raio de sol embora. A voz de Luísa começou a tremer, mas ela continuou. Suas lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, molhando o violão. Ela não estava chorando por estar nervosa ou com medo. Estava chorando porque aquela canção carregava toda a sua dor, todo o seu desespero, todo o seu amor pela mãe que estava morrendo. Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. Suas mãos tremiam. Seu mundo estava desmoronando ali, naquele palco, diante daquela menina que ele nunca havia visto antes, mas que de alguma forma sentia que conhecia. Começou a juntar as peças, a idade dela, a canção, a mãe doente que ela mencionara. Não, não podia ser. Luísa terminou a música. O último acorde ecoou pelo silêncio do estúdio. Ela abaixou a cabeça, enxugou as lágrimas com as costas da mão e esperou. Esperou pelo veredito que decidiria seu futuro. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Márcia foi a primeira a falar. Sua voz estava embargada. Luísa, querida, isso foi muito especial, muito intenso. Você tem apenas 7 anos, mas canta como se tivesse vivido vidas inteiras. De onde vem essa emoção? Luísa ergueu o rosto. Suas bochechas ainda estavam molhadas. Eu canto pela minha mãe. Ela está muito doente. Preciso ganhar esse prêmio para pagar o tratamento dela. Márcia levou a mão ao peito, visivelmente emocionada. Fernando, o maestro austero, ajustou os óculos e limpou a garganta antes de falar. Sua história é comovente, sem dúvida, mas eu preciso ser honesto com você. Tecnicamente, sua apresentação teve falhas. Sua afinação não é perfeita, você perdeu o tempo em alguns momentos e seu violão está desafinado. Luísa sentiu o mundo desabar. As lágrimas voltaram a escorrer. Ela iria ser eliminada. Não conseguiria salvar a mãe. Tinha falhado. Mas Fernando continuou. Porém, existe algo na sua voz que não se ensina. Existe alma. Existe verdade. E isso, minha jovem, é mais raro do que técnica. Eu voto sim para você. Luísa arregalou os olhos, mal, acreditando no que ouvia. Márcia bateu palmas e exclamou. Eu também voto sim. Você é um talento bruto que precisa ser lapidado, mas tem tudo para brilhar. 2 votos sim. Luísa precisava de apenas mais um para passar. Ela olhou para o terceiro jurado, aquele homem de camisa azul que ainda não havia dito uma palavra. Ricardo estava imóvel, o rosto pálido, os olhos fixos nela, mas como se estivesse olhando através dela, para algum lugar distante. Ricardo! Chamou Márcia. Qual é o seu voto? Ricardo não respondeu.
Parecia estar em transe. Sua respiração estava acelerada, irregular. Ele apertou os olhos com força, tentando se recompor, tentando afastar aquelas memórias que o sufocavam. Mas era impossível. Aquela menina, aquela canção, não podia ser coincidência. Ricardo! Insistiu Márcia, agora preocupada. Você está bem? Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira atrás de si. O barulho ecoou pelo estúdio. Todos olharam assustados para ele. Ricardo passou a mão pelo rosto, virou-se e começou a andar em direção à saída do palco. Eu preciso de um momento, murmurou com a voz rouca. Desculpem. E saiu apressadamente, deixando para trás um silêncio atônito. Luísa ficou ali parada, confusa e assustada. Márcia e Fernando entreolharam sem saber o que fazer. Um dos produtores veio correndo até o palco, falou algo baixinho com os jurados. Houve uma discussão rápida. Finalmente, Márcia se virou para Luísa e disse com um sorriso forçado: Luísa, querida, você está aprovada para a próxima fase. Parabéns. A menina sentiu as pernas fraquejarem. Tinha conseguido. Tinha realmente conseguido. Ela agradeceu com a voz trêmula, pegou o violão e saiu do palco praticamente correndo. Precisava contar para a mãe. Precisava ver Helena, abraçá-la, dividir aquela alegria com ela. Enquanto isso, nos corredores do centro de convenções, Ricardo Almeida cambaleava como um bêbado. Apoiou-se na parede fria, tentando recuperar o fôlego. Seu coração batia descontrolado. Sua mente estava em caos. Ele não suportava admitir, mas precisava saber. Precisava ter certeza. Viu um dos assistentes de produção passando com uma prancheta e o chamou com um gesto brusco. Você, venha aqui. O rapaz se aproximou assustado com o tom agressivo do jurado. Sim, senhor Almeida. Aquela menina que acabou de se apresentar, Luísa da Silva. Quero todas as informações que você tiver sobre ela, imediatamente. O assistente piscou, confuso. Senhor, eu não sei se posso... Eu não estou pedindo permissão, explodiu Ricardo. Quero saber quem ela é, de onde veio, quem são os pais dela. Entendeu? O rapaz assentiu rapidamente, apavorado. Sim, senhor. Vou verificar agora mesmo. E saiu correndo. Ricardo ficou ali parado, encostado na parede, com as mãos tremendo. Fechou os olhos e voltou ao passado. Há 7 anos e alguns meses, ele era apenas um produtor musical iniciante, trabalhando com pequenos artistas locais, tentando construir um nome na indústria. Conheceu Helena numa roda de samba em Capão Redondo. Ela cantava com uma voz doce e autêntica que o encantou imediatamente. Começaram a conversar, a se encontrar, a se apaixonar. Helena era tudo o que Ricardo não era. Ela era simples, honesta, de raízes humildes. Trabalhava como costureira durante o dia e cantava à noite por paixão, não por dinheiro. Ele se viu atraído não apenas pela beleza dela, mas pela pureza, pela autenticidade. Ao lado de Helena, Ricardo se sentia humano novamente, longe da falsidade da indústria musical. Eles moraram juntos por quase 1 ano. 1 ano de felicidade genuína, de planos para o futuro, de sonhos compartilhados. E então, Helena engravidou. Ricardo se lembrava nitidamente do dia em que ela lhe contou a notícia. Estavam no pequeno apartamento onde moravam, e Helena tinha preparado um jantar especial. Depois de comerem, ela segurou as mãos dele e disse com os olhos brilhando: Ricardo, eu estou esperando um bebê. Vamos ser pais. Ele deveria ter ficado feliz. Deveria ter abraçado Helena e comemorado. Mas em vez disso sentiu pânico. Pânico de se prender, de não conseguir seguir carreira, de ficar preso à periferia para sempre. Naquela época, estava recebendo propostas para trabalhar com grandes gravadoras no centro de São Paulo. Propostas que significavam mais dinheiro, mais status, mais oportunidades, mas também significavam dedicação total, mudanças drásticas, sacrifícios. Ele disse a Helena que estava feliz. Mentiu. Disse que cuidaria dela e do bebê. Mentiu novamente. Durante os meses seguintes, conforme a barriga de Helena crescia, Ricardo se afastava emocionalmente.
Passava cada vez mais tempo fora de casa, imerso no trabalho, evitando confrontar a realidade. E então, quando Helena estava no 7º mês de gestação, Ricardo tomou a decisão mais covarde de sua vida. Aceitou uma proposta para trabalhar em uma grande gravadora. Mas a condição era mudar de cidade por um tempo, dedicar-se exclusivamente ao trabalho, sem distrações. Ele sabia que significava abandonar Helena e o bebê. Sabia que estava cometendo um erro terrível. Mas a ambição falou mais alto. Ele deixou uma carta. Nem teve coragem de falar pessoalmente. Na carta, explicava que não estava pronto para ser pai, que precisava seguir sua carreira, que ela e o bebê ficariam melhor sem ele. Deixou algum dinheiro sobre a mesa e foi embora. Nunca mais voltou. Nunca ligou. Nunca quis saber. Construiu sua carreira, seu império, sua fortuna. Teve relacionamentos superficiais que nunca duravam. Morava sozinho, num apartamento luxuoso em Perdizes, cercado de conquistas profissionais e vazio emocional. De vez em quando, nos momentos de silêncio, lembrava-se de Helena. Perguntava-se se ela havia dado à luz, se o bebê era menino ou menina, se estavam bem. Mas nunca teve coragem de procurá-los. A culpa era grande demais. O peso do abandono era insuportável. E agora, 7 anos depois, ali estava uma menina de 7 anos, com cabelos castanhos como os de Helena, cantando a música que Helena costumava cantar, dizendo que a mãe estava doente e precisava de ajuda. Não podia ser coincidência. O assistente de produção voltou ofegante, segurando alguns papéis impressos. Senhor Almeida, consegui as informações. Ricardo arrancou os papéis das mãos dele e começou a ler rapidamente. Nome completo: Luísa da Silva Santos. Data de nascimento: 15 de março de 7 anos atrás. Nome da mãe: Helena Santos. Endereço: Rua das Margaridas, número 123, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Era ela. Era sua filha. Aquela menina no palco com seus olhos assustados e sua voz cheia de emoção era sua filha biológica, a criança que ele abandonara antes mesmo de nascer. E Helena, a mulher que ele amara e deixara, estava doente, gravemente doente. Ele apoiou as costas na parede e deslizou até sentar-se no chão. Cobriu o rosto com as mãos e pela primeira vez em anos, Ricardo Almeida chorou. Chorou pela covardia do passado. Chorou pela filha que nunca conheceu. Chorou pela mulher que nunca voltou a procurar. Chorou pela chance de ser pai que jogou fora. Chorou por toda a dor que causou. Um produtor passou pelo corredor e o viu ali, sentado no chão, chorando. Quis perguntar se estava tudo bem, mas Ricardo fez um gesto brusco para que o deixasse sozinho. E o homem seguiu em frente, deixando para trás o empresário bilionário que descobrira que o maior fracasso de sua vida não tinha sido profissional, mas pessoal. Demorou quase meia hora para que Ricardo se recompusesse. Levantou-se, ajeitou a roupa amarrotada, lavou o rosto num banheiro próximo e respirou fundo. Precisava tomar uma decisão. Não podia simplesmente voltar para casa e fingir que nada havia acontecido. Não depois de saber a verdade. Pegou o celular e ligou para seu advogado particular. Doutor Marcelo, sou eu, Ricardo. Preciso que você resolva algo para mim com urgência máxima. Diga, Ricardo, o que você precisa? Preciso que você contate os melhores médicos de São Paulo, especialistas em... Ele parou, percebendo que não sabia do que Helena estava doente. Médicos de todas as áreas. Quero que eles atendam uma paciente chamada Helena Santos. Mora em Capão Redondo. Ela está gravemente doente e precisa de tratamento imediato. Quero que você cubra todos os custos, absolutamente todos. Hospital particular, cirurgias, medicamentos, o que for necessário. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ricardo, você quer me explicar o que está acontecendo? Não. Só faça o que estou pedindo. Mas há uma condição. Isso precisa ser feito em absoluto sigilo. A paciente e a família dela não podem saber quem está pagando. Invente qualquer desculpa. Diga que é um programa social, uma doação anônima, qualquer coisa. Mas meu nome não pode aparecer. Entendeu? Entendi.
Vou providenciar agora mesmo. Ótimo, me mantenha informado de tudo. Ricardo desligou e guardou o celular. Sabia que aquilo não redimiria seus erros. Sabia que dinheiro não apagaria os 7 anos de ausência. Mas era um começo. Era o mínimo que podia fazer. Ele voltou para a sala dos jurados. Márcia e Fernando o olharam com preocupação. Ricardo, você está bem? Perguntou Márcia. Estou, mentiu ele. Desculpem pelo episódio de antes. Foi um mal-estar súbito. Já passou. Você tem certeza? A gente pode chamar um médico. Não precisa, estou bem. Fernando se inclinou para a frente e perguntou em tom sério. E a sua decisão sobre a menina, Luísa? Nós a aprovamos, mas seu voto também conta. Ricardo olhou para os dois e disse com firmeza. Meu voto é sim. Ela está aprovada. Márcia sorriu aliviada. Ótimo. Ela merece. E assim, sem que ninguém soubesse, Ricardo Almeida acabara de tomar a primeira decisão de pai de toda a sua vida. Tinha aprovado sua própria filha num programa de talentos sem que ela soubesse que ele era seu pai. Era irônico, trágico e dolorosamente comovente. Enquanto, isso em outra sala do centro de convenções, Luísa abraçava Helena com toda a força que tinha. Ambas choravam, riam, tremiam de emoção. Eu consegui, mãe. Eu consegui passar. Helena acariciou os cabelos da filha com mãos trêmulas. Eu sempre soube que você conseguiria, minha pequena. Sempre soube. As duas ficaram ali abraçadas por longos minutos, alheias ao movimento ao redor, alheias ao futuro incerto que as aguardava. Naquele momento, tudo o que importava era aquele abraço, aquela vitória pequena, mas significativa. Quando finalmente saíram do centro de convenções, o sol já começava a se pôr. Pegaram o ônibus de volta para casa em silêncio, exaustas, mas esperançosas. Luísa olhava pela janela vendo a cidade passar e pensava em tudo o que ainda precisaria fazer para vencer aquele programa. Sabia que a jornada estava apenas começando, que viria mais audições, mais desafios, mais momentos de pressão. Mas estava pronta. Estava disposta a lutar até o fim. Helena, ao seu lado, fechava os olhos e tentava não pensar na dor que pulsava em seu corpo. Tentava não pensar no quanto estava fraca, no quanto cada dia que passava a deixava mais próxima do fim. Só queria aproveitar aquele momento. Só queria estar ali, ao lado da filha, vivendo mais um dia. E assim mãe e filha voltaram para o quartinho em Capão Redondo, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar de maneiras que jamais poderiam imaginar. 2 dias depois da audição, numa tarde em que Helena mal conseguia se levantar da cama, alguém bateu na porta do quartinho. Luísa, que estava sentada ao lado da mãe lendo um livro emprestado da biblioteca comunitária, foi atender com cuidado. Do outro lado, encontrou um homem de terno cinza, muito bem vestido, segurando uma pasta de couro. Boa tarde. A senhora Helena Santos mora aqui? Luísa olhou desconfiada para o estranho. Quem é o senhor? Meu nome é Dr. Marcelo Tavares. Sou representante de uma fundação médica que oferece tratamento gratuito para pacientes em situação de vulnerabilidade. Fomos informados pela assistência social do hospital público sobre o caso da senhora Helena e gostaríamos de oferecer nossos serviços. Luísa franziu a testa sem entender direito. Tratamento gratuito? Isso mesmo. Nossa fundação cobre todos os custos. Exames, internação, cirurgia se necessário, medicamentos. Tudo sem qualquer cobrança. A menina sentiu o coração disparar. Seria verdade? Seria possível que aquele milagre estivesse realmente acontecendo? Chamou a mãe, que se arrastou até a porta com dificuldade. Helena, pálida e trêmula, olhou para o homem com desconfiança. Isso não faz sentido. Por que uma fundação escolheria justamente a mim? Marcelo já estava preparado para essa pergunta. Sorriu gentilmente e respondeu. Nossa fundação trabalha com indicações de hospitais públicos. Escolhemos casos de urgência onde podemos fazer a diferença. O caso da senhora foi indicado pela equipe médica que a atendeu. Se aceitar nossa ajuda, posso levá-la ainda hoje para o Hospital São Rafael, um dos melhores de São Paulo. Helena olhou para Luísa,
que tinha os olhos arregalados de esperança. Olhou de volta para o homem. Havia algo naquela situação que não parecia fazer sentido, mas ela estava desesperada demais para questionar. Se havia uma chance, mesmo que pequena, ela precisava aceitar. Está bem, eu aceito. Menos de 1 hora depois, Helena estava sendo levada numa ambulância particular até o Hospital São Rafael, na zona oeste de São Paulo. Luísa foi junto, apertando a mão da mãe durante todo o trajeto. Quando chegaram, foram recebidas por uma equipe médica completa. Médicos, enfermeiras, assistentes sociais, todos tratando Helena com um cuidado e uma atenção que ela jamais recebera no hospital público. Helena foi internada imediatamente numa suíte confortável, com uma cama macia, televisão, banheiro privativo e até uma poltrona onde Luísa poderia dormir para ficar perto da mãe. Começaram os exames: sangue, ultrassom, tomografia, ressonância. Uma bateria completa de testes para identificar exatamente o que estava errado e como tratar. 3 dias depois, os médicos deram o diagnóstico definitivo e apresentaram um plano de tratamento. Helena precisaria de uma cirurgia, seguida de um tratamento com medicamentos específicos e acompanhamento constante. Era complexo, demorado, mas havia chances reais de recuperação. A senhora teve muita sorte de conseguir esse apoio, disse o médico. Chefe, um homem de meia idade com óculos e jaleco impecável. Esse tratamento custa em torno de R$300 mil, mas a fundação vai cobrir tudo. Helena, deitada na cama do hospital, começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, sentia que talvez sobrevivesse. Talvez tivesse a chance de ver Luísa crescer, de estar presente em sua vida. Luísa, sentada ao lado da cama, segurava a mão da mãe e também chorava, mas suas lágrimas eram de gratidão, de esperança, de fé renovada. Não sabia como, mas alguém estava cuidando delas. Alguém estava ajudando. O que nenhuma das duas sabia era que naquele exato momento, em seu apartamento luxuoso em Perdizes, Ricardo Almeida recebia relatórios médicos detalhados sobre o estado de Helena. Lia cada palavra com um nó na garganta. Sabia que era responsável, ao menos em parte, pelo sofrimento dela. Se não a tivesse abandonado grávida, talvez ela tivesse tido condições melhores de vida, acesso à saúde preventiva, apoio emocional. Talvez nada disso estivesse acontecendo, mas não adiantava pensar no passado. O que podia fazer agora era garantir que Helena recebesse o melhor tratamento possível, e era exatamente o que estava fazendo. Os dias se passaram. Helena foi operada com sucesso e começou o tratamento pós-operatório. Aos poucos, sua cor voltou ao rosto. Seu corpo, antes frágil e consumido, começou a recuperar forças. Ela conseguia se sentar na cama, caminhar pelo quarto, comer sem sentir náuseas. Era uma transformação lenta, mas visível. Luísa visitava a mãe todos os dias. Pela manhã, ia para a escola que ficava próxima ao quartinho em Capão Redondo. À tarde, pegava 2 ônibus até o hospital e ficava lá até o início da noite. Levava desenhos que fazia, histórias que escrevia, notícias do bairro. E, claro, levava o violão. E cantava para a mãe. Sempre a mesma música. Sempre Você é meu raio de sol. Enquanto isso, o programa de talentos avançava. Luísa havia sido aprovada para a fase seguinte, que aconteceria dali a 3 semanas. Ela precisava escolher uma nova música para cantar, ensaiar, se preparar. Mas como fazer isso enquanto dividia seu tempo entre escola, hospital e o quartinho onde ainda morava? Foi Helena quem a encorajou. Você precisa se dedicar ao programa, Luísa. Eu já estou sendo bem cuidada aqui. Você não precisa se preocupar comigo o tempo todo. Foque no seu sonho. Foque em vencer. Mas Luísa não conseguia. Não conseguia pensar no programa enquanto a mãe ainda estava doente. Então decidiu que mesmo na próxima fase, cantaria a mesma música. Era a única que sabia tocar direito. A única que vinha do coração. E se os jurados não gostassem, tudo bem. Pelo menos seria verdadeira. A segunda fase do programa aconteceu num estúdio menor, mais intimista. Havia apenas 10 candidatos selecionados da fase anterior.
Cada um teria que se apresentar novamente, e apenas 5 seriam escolhidos para a semifinal. A pressão era enorme. Luísa chegou ao estúdio na companhia de uma assistente social do hospital que se oferecera para levá-la, já que Helena ainda estava internada. A menina usava a mesma roupa de sempre, a blusa branca e a calça jeans remendada. Carregava o violão surrado como se fosse um escudo. Quando foi chamada ao palco, os 3 jurados estavam lá novamente. Márcia sorriu ao vê-la. Fernando assentiu com respeito. E Ricardo? Ricardo desviou o olhar rapidamente, como se não suportasse encará-la diretamente. Desde a audição, Ricardo não conseguia parar de pensar em Luísa. Via seu rosto nos corredores do trabalho, ouvia sua voz em seus sonhos, sentia uma culpa esmagadora sempre que lembrava que aquela menina era sua filha e ela nem fazia ideia. Ele acompanhava de longe o tratamento de Helena, recebia atualizações diárias, sabia que ela estava melhorando. Mas não tinha coragem de aparecer. Não ainda. Não sabia o que dizer, como se apresentar, como pedir perdão por 7 anos de ausência. Luísa, é bom te ver de novo, disse Márcia com carinho. O que você vai cantar para a gente hoje? A mesma música de antes, respondeu Luísa com sinceridade. Fernando franziu o senho. A mesma? Por que não escolheu outra? Porque essa é a única que eu sei tocar. Direito. E é a música que minha mãe cantava para mim. É especial. Houve um silêncio. Márcia e Fernando trocaram olhares. Tecnicamente, os candidatos deveriam variar o repertório, demonstrar versatilidade. Mas havia algo na honestidade de Luísa que os desarmava. Tudo bem, disse Márcia. Então vamos ouvir essa música mais uma vez. Luísa começou a tocar, e dessa vez foi diferente. Dessa vez, sua voz estava mais firme, mais confiante. As semanas de ensaio, mesmo com toda a correria, haviam dado frutos. Ela não errou nenhuma nota, não perdeu o tempo. Sua voz, embora ainda aguda e infantil, carregava uma maturidade emocional que impressionava. Enquanto cantava, Luísa pensava na mãe deitada naquela cama de hospital, se recuperando aos poucos. Pensava em como Helena sorria quando ela chegava para visitar. Pensava na promessa que fizera de vencer aquele programa. E colocou tudo isso na música. Quando terminou, houve aplausos, não apenas dos jurados, mas da pequena equipe de produção que estava no estúdio. Márcia se levantou e bateu palmas efusivamente. Luísa, isso foi lindo. Você evoluiu muito desde a audição. Sua voz está mais segura, mais controlada. E a emoção continua ali, intacta. Meu voto é sim, com certeza. Fernando também se levantou. Concordo. Você tem algo raro, menina, tem alma. Meu voto também é sim. Todos olharam para Ricardo. Ele estava imóvel, com os olhos fixos no chão. Demorou alguns segundos até que finalmente erguesse o rosto e olhasse para Luísa. Seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse lutando contra as lágrimas. Sim, disse com a voz rouca. Meu voto é sim. Luísa foi aprovada novamente. Agora estava entre os 5 finalistas que disputariam a grande final. A notícia se espalhou rapidamente. O programa começou a ganhar repercussão nas redes sociais, nos jornais, na televisão. A história da menina de 7 anos que cantava para salvar a mãe doente tocou o coração de milhares de pessoas. Luísa virou uma espécie de símbolo de luta, de esperança, de amor filial. As semanas seguintes foram intensas. Luísa participou de entrevistas, fotos, ensaios, tudo sob a supervisão cuidadosa da produção do programa. Mas a menina nunca perdeu o foco. Todas as noites, antes de dormir, ia até o hospital visitar Helena. E lá, sentada ao lado da cama, tocava o violão e cantava baixinho para a mãe. Helena, cada dia mais forte, acompanhava a trajetória da filha com orgulho e lágrimas nos olhos. Via Luísa na televisão, ouvia as pessoas comentando sobre ela no hospital, recebia mensagens de vizinhos e conhecidos dizendo que estavam torcendo. Era surreal. Sua pequena Luísa estava se tornando conhecida no país inteiro. Uma noite, enquanto Luísa tocava o violão, Helena a interrompeu suavemente. Luísa, eu preciso te contar uma coisa.
A menina parou de tocar e olhou para a mãe com atenção. Você sabe que eu nunca falei muito sobre o seu pai, né? Luísa assentiu. Era um assunto que raramente vinha à tona. Helena sempre dizia que o pai de Luísa não estava presente, que tinha ido embora antes dela nascer, mas nunca entrava em detalhes. Ele se chamava Ricardo, continuou Helena com a voz trêmula. Ricardo Almeida. Ele era produtor musical. Quando eu engravidei de você, ele não estava pronto para ser pai. Ele tinha sonhos, ambições, uma carreira pela frente. E eu era apenas uma costureira da periferia. Acho que ele achou que eu e você seríamos um peso. Luísa sentiu um aperto no peito. Ele te abandonou? Helena assentiu com os olhos marejados. Sim. Deixou uma carta e foi embora. Nunca mais voltou. Durante muito tempo eu odiei ele. Mas depois entendi que guardar esse ódio só me fazia mal. Perdoei ele, não por ele, mas por mim e por você. Por que você está me contando isso agora? Helena segurou as mãos da filha. Porque eu não quero que você cresça com mágoa no coração. Se um dia você encontrar seu pai, se ele aparecer na sua vida, eu quero que você saiba que perdoar é possível. Não significa esquecer, mas significa liberar o peso. Luísa abraçou a mãe com força. Eu não preciso de pai. Eu só preciso de você. Mas Helena sabia que não era bem assim. Sabia que, no fundo, Luísa sempre sentira a falta de um pai. Sempre se perguntara como ele seria, por que a abandonara, se um dia voltaria. Era um vazio que Helena, por mais que amasse a filha, não conseguia preencher sozinha. Os dias foram passando. Helena recebeu alta do hospital e voltou para o quartinho em Capão Redondo. Ainda precisava tomar medicamentos diários e fazer acompanhamento médico regular. Mas estava viva, estava se recuperando. Era um milagre que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Quem era aquela fundação misteriosa que salvara sua vida? Por que escolheram justamente ela? Tentou investigar, mas todas as informações eram vagas. A fundação preferia permanecer anônima. Não havia registros públicos detalhados. Ninguém sabia quem eram os doadores. Era como se alguém quisesse ajudar sem revelar sua identidade. Helena desconfiava. Seu instinto dizia que havia algo mais naquela história. Mas não tinha provas, não tinha certezas. Então decidiu simplesmente aceitar o presente que a vida lhe dera e seguir em frente. Enquanto isso, Ricardo continuava sua vida dupla. De dia, era o empresário poderoso, temido e respeitado. De noite, era o pai ausente que assistia escondido aos vídeos de Luísa no programa, que chorava em silêncio, que se punia com a própria culpa. Ele queria se revelar, queria chegar até Helena e Luísa e dizer a verdade, mas o medo o paralisava. Medo de ser rejeitado, medo de machucá-las ainda mais, medo de não ser perdoado. Então decidiu esperar até a final do programa. Lá, diante de todos, tomaria coragem para fazer o que deveria ter feito há 7 anos, assumir sua responsabilidade. A grande final estava marcada para dali a 2 semanas. Luísa ensaiava todos os dias. Dessa vez, decidira cantar não apenas Você é meu raio de sol, mas também adicionar um pequeno verso, próprio no final, algo que saísse do coração, algo que fosse só dela. Helena a ajudava, sugerindo palavras, incentivando. Uma tarde, enquanto ensaiavam no quartinho, Helena teve uma visita inesperada. Era o doutor Marcelo Tavares, o advogado que se apresentara como representante da fundação. Ele trazia uma notícia. Senhora Helena, vim avisá-la de que a fundação gostaria de estar presente na final do programa. Gostaríamos de acompanhar de perto a trajetória da Luísa, já que a senhora foi beneficiada por nós. Seria uma forma de divulgar o trabalho que fazemos. Helena achou estranho, mas concordou. Não sabia que, na verdade, aquele homem estava ali amando de Ricardo, que queria ter certeza de que tudo estava sendo providenciado para que Helena pudesse estar na plateia da final. Providenciaremos transporte, hospedagem se necessário, tudo para que a senhora possa estar lá apoiando sua filha. Helena agradeceu, emocionada. Mal sabia que em poucos dias sua vida seria virada de cabeça para baixo de uma forma que jamais poderia imaginar. Os dias finais antes da grande final
foram de pura ansiedade. Luísa mal conseguia dormir. Helena, apesar de já estar recuperada, sentia um nervosismo constante. Ambas sabiam que aquele seria o momento decisivo. Vencer o programa significava não apenas o dinheiro, mas também a consolidação de tudo pelo que haviam lutado. Na véspera da final, Helena sentou-se com Luísa na beirada da cama e segurou suas mãos. Minha pequena, não importa o que aconteça amanhã, eu quero que você saiba uma coisa. Você já é uma vencedora, não por causa do programa, mas por causa de quem você é. Uma menina de 7 anos que enfrentou o mundo para salvar sua mãe. Isso é mais valioso do que qualquer prêmio. Luísa abraçou a mãe com força. Eu vou vencer, mãe, eu vou vencer por nós. E assim mãe e filha dormiram abraçadas, preparando-se para o dia que mudaria suas vidas para sempre. A manhã da grande final amanheceu com um céu azul limpo sobre São Paulo. Era sábado, e o centro de convenções Anhembi estava irreconhecível. Milhares de pessoas se aglomeravam na entrada, segurando cartazes com os nomes de seus candidatos favoritos. Câmeras de televisão ocupavam todos os espaços estratégicos. Jornalistas entrevistavam quem passava. O burburinho era ensurdecedor, a energia era elétrica. Dentro de um dos camarins reservados para os finalistas, Luísa estava sentada numa cadeira diante de um espelho iluminado, sendo maquiada por uma profissional. A menina olhava seu reflexo com olhos arregalados, quase não se reconhecendo. Haviam penteado seus cabelos em cachos delicados, aplicado um leve blush em suas bochechas e um gloss transparente em seus lábios. Ela usava um vestido branco simples, mas bonito, que a produção do programa havia providenciado. Nos pés, sapatos brancos novos que ainda estavam um pouco apertados. Ao seu lado, Helena observava tudo com os olhos marejados. Sua filha, sua pequena Luísa, estava ali prestes a se apresentar para milhões de pessoas. Era surreal. Parecia um sonho do qual ela tinha medo de acordar. Como você está se sentindo, minha pequena? Perguntou Helena, acariciando os cabelos da filha. Com medo, admitiu Luísa. E se eu esquecer a letra? E se minha voz falhar? E se eu decepcionar todo mundo? Helena se ajoelhou ao lado da cadeira e segurou o rosto da filha entre as mãos. Olha para mim, Luísa, olha bem para mim. Você não vai decepcionar ninguém, porque você vai lá e vai cantar com o coração como sempre fez. E não importa o resultado, eu vou estar na plateia te aplaudindo de pé. Você é minha campeã, sempre foi. Luísa sorriu e abraçou a mãe. Naquele abraço encontrou a força que precisava. Do outro lado do complexo, nos bastidores reservados aos jurados, Ricardo Almeida estava sozinho em sua sala. Vestia um terno preto impecável, camisa branca e gravata azul marinho. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados, seu rosto estava barbeado, mas seus olhos traíam a tempestade interna que vivia. Ele não conseguira dormir na noite anterior. Passara horas acordado, ensaiando mentalmente o que diria, como diria, quando seria o momento certo. Havia tomado uma decisão. Independentemente do resultado da final, ele revelaria a verdade. Assumiria publicamente que era o pai de Luísa, pediria perdão a Helena e enfrentaria as consequências. Não poderia continuar vivendo aquela mentira. Não poderia continuar sendo um covarde. Seu celular tocou. Era Dr. Marcelo. Ricardo, está tudo pronto. Helena e Luísa estão no complexo. Helena vai estar sentada na primeira fileira da plateia, como você pediu. Ótimo, obrigado, Marcelo. Você tem certeza do que vai fazer hoje? Isso pode ter repercussões enormes. Sua imagem, sua carreira... Eu sei, mas não me importo mais. Existem coisas mais importantes que carreira. Ricardo desligou e respirou fundo. Em poucas horas toda a sua vida mudaria, e estava pronto. O programa começou às 20h. O auditório estava lotado. Mais de 5.000 pessoas ocupavam as arquibancadas. As luzes se apagaram e um holofote iluminou o centro do palco. O apresentador, Bruno Santana, um homem carismático de 40 e poucos anos, entrou sorrindo e acenando para a plateia que explodiu em aplausos. Boa noite, Brasil! Bem-vindos à grande final do Talentos do Brasil. Hoje,
vocês vão conhecer os 5 finalistas que conquistaram o coração de milhões de brasileiros. E um deles vai sair daqui com o prêmio de R$1 milhão. A plateia gritou eufórica. Bruno continuou apresentando o programa, explicando as regras, agradecendo aos patrocinadores. E então chegou a hora de apresentar os jurados. E agora vamos receber nosso querido júri, Márcia Freitas, a voz que marcou uma geração. Márcia entrou no palco sob aplausos calorosos, acenou para todos e se sentou em sua cadeira. Fernando Lopes, o maestro que não perdoa. Fernando entrou com sua postura séria e se acomodou ao lado de Márcia. E, finalmente, o homem por trás dos maiores sucessos da música brasileira, Ricardo Almeida. Ricardo entrou no palco com passos firmes, mas seu coração estava disparado. Acenou brevemente para a plateia e sentou-se na cadeira. Seus olhos varreram o público até encontrar Helena na primeira fileira. Ela estava ali, mais magra do que ele se lembrava, com o rosto cansado, mas os olhos brilhando de emoção. Ao reconhecê-lo, Helena franziu ligeiramente o senho, como se algo dentro dela tivesse clicado. Mas ela não disse nada, apenas continuou olhando. Ricardo desviou o olhar rapidamente. Não era hora ainda. Os 5 finalistas foram chamados ao palco um por um. Cada um se apresentaria com uma música inédita ou com uma releitura especial. Luísa seria a última a se apresentar. O primeiro candidato foi João Pedro, um rapaz de 16 anos com uma voz potente e grave. Cantou uma música autoral sobre superação e arrancou aplausos entusiasmados. O segundo foi Amanda, uma menina de 12 anos com talento para dança e canto. Fez uma apresentação energética que agitou a plateia. O terceiro foi Carlos, um jovem de 15 anos que tocava bateria e cantava rap. Trouxe uma mensagem social forte que emocionou a todos. A quarta foi Beatriz, de 9 anos, que cantou uma música clássica com uma voz cristalina e impressionante. E então chegou a vez de Luísa. Bruno Santana chamou seu nome e a menina entrou no palco sob aplausos que pareciam não ter fim. A plateia já conhecia sua história. Todos sabiam da mãe doente, da luta nas ruas, da coragem de uma criança de 7 anos. Muitos estavam ali justamente por ela. Luísa caminhou até o centro do palco, carregando o violão surrado que se recusara a trocar por um novo oferecido pela produção. Aquele violão era parte de sua história, era o instrumento que sua mãe tocara, que ela aprendera a tocar sozinha. Não poderia abandoná-lo agora. O barulho da plateia foi diminuindo, até que houve silêncio total. Luísa ajeitou o violão no colo, olhou para a primeira fileira onde estava sua mãe e sorriu. Helena, com lágrimas já escorrendo pelo rosto, fez um gesto de incentivo. Luísa começou a tocar. Os primeiros acordes ecoaram pelo auditório com uma precisão que ela jamais havia alcançado antes. Todos os ensaios, toda a dedicação, toda a dor transformada em música estavam ali. E então ela começou a cantar. Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Você me faz feliz quando o céu está cinza. Você nunca vai saber, querido, o quanto eu te amo. Por favor, não leve meu raio de sol. Embora! Sua voz doce e pura silenciou o auditório. Não havia mais nada além daquela menina e sua música. A emoção era palpável. Pessoas na plateia começaram a chorar. Câmeras captavam cada detalhe, cada expressão, cada lágrima. Ricardo, sentado na mesa dos jurados, sentia como se estivesse sendo esfaqueado no peito. Cada palavra daquela música era uma lembrança, uma acusação, um pedido de perdão que ele não merecia. Suas mãos tremiam, seus olhos ardiam. Ele não conseguia desviar o olhar de Luísa. Aquela era sua filha. Aquela era a criança que ele abandonara. Aquela era a vida que ele destruíra por covardia. Luísa continuou cantando, e então, como prometera a si mesma, acrescentou um verso próprio, algo que vinha direto de seu coração. E mesmo se o mundo todo me esquecer, mesmo se as luzes se apagarem, eu vou cantar essa canção para você, porque você é minha luz, minha estrela, meu tudo, e eu nunca, nunca vou desistir de você. Quando terminou, houve um silêncio de segundos que pareceu eterno, e então o auditório explodiu. Pessoas se levantaram, aplaudiram, gritaram, choraram.
Foi uma ovação que não cessava. Até os outros candidatos nos bastidores aplaudiam emocionados. Luísa, ainda no centro do palco, olhava para tudo aquilo sem conseguir acreditar. Tinha conseguido. Tinha dado o melhor de si. Bruno Santana subiu ao palco com os olhos vermelhos. Luísa, 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 o que você acabou de fazer aqui foi algo que ninguém vai esquecer tão cedo. Vamos ouvir o que nossos jurados têm a dizer. Márcia foi a primeira. Limpou as lágrimas com um lenço e disse com a voz embargada: Luísa, querida, eu não tenho palavras. Você tem 7 anos, mas canta como alguém que já viveu 1000 vidas. Sua voz carrega uma verdade que não se aprende, que não se ensina. Nasce dentro da gente, e você tem isso. Meu voto é sim, com toda a certeza do mundo. Fernando ajustou os óculos, pigarreou e disse: Eu sou conhecido por ser duro, por ser exigente, mas hoje eu preciso abrir uma exceção. Porque o que eu vi aqui não foi apenas talento, foi alma, foi pureza, foi amor em forma de música. Você me emocionou, menina, e isso é muito raro. Meu voto também é sim. Todos olharam para Ricardo. Ele estava imóvel, com o rosto pálido e os olhos fixos em Luísa. Demorou tanto para falar que Bruno precisou chamá-lo. Ricardo, qual é o seu voto? Ricardo respirou fundo. Suas mãos ainda tremiam. Ele sabia que era agora, que não poderia adiar mais, que chegara o momento de enfrentar a verdade. Levantou-se lentamente da cadeira. A plateia ficou em silêncio, confusa. Bruno franziu o senho. Márcia e Fernando se entreolharam sem entender. Ricardo caminhou até o centro do palco, ficando frente a frente com Luísa. A menina olhava para ele assustada, sem entender o que estava acontecendo. Luísa, começou Ricardo, sua voz tremendo. Antes de dar meu voto, eu preciso te contar uma coisa. Preciso contar algo que deveria ter dito há muito tempo. O auditório estava em silêncio absoluto, nem um sussurro. Todos estavam fixos naquela cena. Ricardo olhou para a plateia, para Helena sentada na primeira fileira. Ela estava pálida, com as mãos cobrindo a boca, como se já soubesse o que viria a seguir. Há 7 anos, continuou Ricardo, sua voz ficando mais firme. Eu cometi o maior erro da minha vida. Eu amei uma mulher chamada Helena. Ela era especial, era verdadeira, era tudo o que eu precisava. E quando ela me disse que estava esperando um bebê, eu fugi. Abandonei ela grávida porque achei que minha carreira era mais importante. Achei que não estava pronto para ser pai. Achei que elas ficariam melhor sem mim. Helena começou a chorar descontroladamente. Algumas pessoas na plateia começaram a sussurrar, tentando entender onde aquilo ia dar. Luísa continuava parada, o violão ainda no colo, os olhos arregalados, o coração acelerado. Ricardo se virou para ela e se ajoelhou no chão, ficando na altura dos olhos da menina. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, sem que ele fizesse nenhum esforço para escondê-las. Luísa, aquela mulher era a sua mãe, e aquele bebê era você. Eu sou seu pai, e eu nunca, nunca deveria ter abandonado vocês. Eu fui um covarde, fui um homem terrível, e não espero que você me perdoe, porque eu não mereço. Mas eu precisava que você soubesse, precisava assumir publicamente a minha responsabilidade. O auditório explodiu em gritos, murmúrios, exclamações. Câmeras correram para captar a reação de Helena, que estava em estado de choque. Luísa ficou paralisada. Seu cérebro tentava processar aquelas palavras. Aquele homem era seu pai? O pai que a abandonara? O pai que ela nunca conhecera? Você é meu papai? Perguntou com a voz trêmula. Ricardo assentiu, soluçando. Sim, minha pequena, eu sou. E eu sinto muito. Sinto muito por não ter estado lá quando você nasceu. Sinto muito por não ter te visto dar os primeiros passos, dizer as primeiras palavras. Sinto muito por ter deixado sua mãe sofrer sozinha. Sinto muito por tudo. Luísa olhou para a plateia procurando a mãe. Helena estava de pé agora, tremendo, chorando. Luísa largou o violão no chão e correu em direção a ela. Mãe e filha se abraçaram no meio do auditório, sob os olhares de milhares de pessoas e milhões assistindo pela televisão. Ricardo permaneceu ajoelhado no palco com o rosto entre as mãos, chorando como nunca chorara em toda a sua vida.
Bruno Santana, completamente perdido sobre o que fazer, se aproximou de Ricardo e perguntou em voz baixa: Ricardo, você tem certeza do que acabou de fazer? Isso está sendo transmitido ao vivo para o país inteiro. Eu sei, respondeu Ricardo, limpando o rosto. E é exatamente por isso que precisava ser assim. Eu escondi a verdade por tempo demais. Helena, ainda abraçada a Luísa, olhou para Ricardo no palco. Seus olhos se encontraram pela primeira vez em 7 anos. Havia dor, havia mágoa, mas também havia algo mais. Havia a lembrança do amor que um dia compartilharam. Havia a compreensão de que, apesar de tudo, ele estava ali, assumindo seus erros. Ela soltou Luísa gentilmente e disse: Vai lá. Vai falar com ele. Mas, mãe... Vai, minha filha. Ele é seu pai, e todo mundo merece uma segunda chance. Luísa olhou para a mãe, depois para Ricardo. Seus sentimentos eram confusos, contraditórios. Raiva, curiosidade, medo, esperança. Tudo ao mesmo tempo. Mas deu um passo à frente, e depois outro, e mais outro. Caminhou até o palco lentamente. Ricardo a viu se aproximando e sentiu o coração quase parar. Seria rejeitado? Seria odiado? Merecia ser. Luísa parou diante dele. Ricardo ainda estava ajoelhado, de forma que os dois ficaram cara a cara. A menina o estudou com atenção, observando cada detalhe de seu rosto, tentando encontrar algo de si mesma naquele homem. Você foi embora porque não me queria? Perguntou com a voz pequena. Ricardo balançou a cabeça vigorosamente. Não, nunca foi isso, Luísa. Nunca. Eu fui embora porque era fraco, porque tinha medo, porque estava perdido. Mas nunca foi porque eu não te queria. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Eu ficaria. Eu seria o pai que você merecia. E agora? Você quer ser meu pai agora? Ricardo engoliu em seco. Mais do que qualquer coisa no mundo. Mas só se você quiser. Só se você me der essa chance. E eu entendo se você não quiser. Entendo se você me odiar. Luísa ficou em silêncio por longos segundos. O auditório inteiro prendeu a respiração. E então, surpreendendo a todos, incluindo ela mesma, Luísa deu um passo à frente e abraçou Ricardo. Foi um abraço hesitante, inseguro, mas era um abraço. Ricardo a envolveu com os braços, tremendo, chorando, segurando sua filha pela primeira vez em 7 anos. Eu não sei se consigo te perdoar agora, sussurrou Luísa, mas eu quero tentar. Quero conhecer você. Quero ter um pai. Ricardo apertou o abraço. Obrigado. Obrigado, minha pequena. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando ser digno de você. O auditório explodiu em aplausos emocionados. Pessoas choravam abertamente. Até os outros candidatos, esquecidos nos bastidores, estavam emocionados. Aquilo já não era mais apenas um programa de talentos. Era a vida real, crua e intensa. Helena subiu ao palco e se aproximou dos dois. Ricardo a viu e se levantou, ainda segurando Luísa. Os olhos de Helena estavam vermelhos, mas ela mantinha a compostura. Helena, disse Ricardo com a voz embargada, eu não tenho palavras suficientes para pedir perdão pelo que fiz com você. Eu destruí sua vida. Abandonei você grávida, sozinha, sem apoio. E mesmo assim, você criou essa menina incrível. Você é uma heroína. E eu sou apenas um covarde que está tentando corrigir seus erros. Helena olhou para ele por longos segundos. Você me machucou muito, Ricardo. Você me deixou quando eu mais precisava. Passei noites chorando, me perguntando o que tinha feito de errado. Mas olhando para trás, agora percebo que talvez tenha sido melhor assim, porque eu criei Luísa sozinha, e ela se tornou essa pessoa maravilhosa que está aqui hoje. Forte, corajosa, amorosa. Eu sei, e eu nunca vou poder compensar os anos que perdi. Não, você não vai. Mas, Helena respirou fundo, eu acredito em segundas chances. Não por você, mas por ela. Luísa merece ter um pai. E se você está realmente disposto a assumir essa responsabilidade, eu vou te dar essa chance. Mas não se engane. Se você magoar minha filha novamente, não haverá perdão. Ricardo assentiu. Eu entendo. E eu prometo que não vou decepcionar nunca mais.
Bruno Santana, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo, se aproximou do grupo e disse: "Bem, pessoal, essa com certeza foi a final mais emocionante da história da televisão brasileira, mas agora temos que anunciar o vencedor." Houve um silêncio. Na verdade, naquele momento, o prêmio parecia quase insignificante perto do que acabara de acontecer. Os jurados se reuniram rapidamente para deliberar. Não demorou muito. Quando voltaram, Márcia pegou o microfone e disse: "A votação foi unânime. A vencedora do Talentos do Brasil é Luísa da Silva." O auditório explodiu novamente. Confetes caíram do teto. Músicas tocaram. Luísa foi envolta por abraços, por gritos, por felicitações. Ela havia vencido. Tinha realmente vencido. Mas para ela, naquele momento, o verdadeiro prêmio não era o dinheiro. Era ter sua mãe viva e recuperada. Era ter encontrado seu pai. Era ter reconquistado uma família. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Ricardo, com o apoio de Helena, passou a fazer parte da vida de Luísa. No início foi estranho, complicado, cheio de momentos desconfortáveis. Mas aos poucos foram construindo uma relação. Ricardo ia buscá-la na escola, levava para tomar sorvete, ajudava com as lições de casa. Estava aprendendo a ser pai, e Luísa estava aprendendo a ter um. Helena e Ricardo não voltaram a ser um casal imediatamente. Havia mágoas profundas que precisavam ser curadas, mas decidiram se dar uma chance. Começaram a se encontrar para conversar, para jantar, para simplesmente passar tempo juntos. A confiança estava sendo reconstruída tijolo por tijolo. Com o prêmio de R$1 milhão, Luísa e Helena criaram a Fundação Raio de Sol, que oferecia aulas gratuitas de música para crianças em situação de vulnerabilidade. A fundação cresceu rapidamente e passou a atender centenas de crianças em São Paulo e em outras cidades. Helena, completamente recuperada, administrava o projeto. Ricardo contribuía com sua experiência na indústria musical, trazendo professores qualificados e oportunidades para os alunos. Luísa, agora uma pequena celebridade, continuou cantando. Mas não mais por necessidade. Cantava por amor à música, por paixão. Lançou um álbum infantil que fez sucesso em todo o país, com a canção "Você é meu raio de sol", se tornando um hino de esperança e superação. A família se mudou para uma casa confortável num bairro tranquilo de São Paulo. Não era uma mansão, mas era acolhedora. Tinha um jardim onde Luísa podia brincar e espaço suficiente para todos. Helena, Ricardo e Luísa viviam ali, reconstruindo aos poucos o que um dia foi quebrado. Havia brigas, havia desentendimentos, havia momentos difíceis, mas também havia amor, havia perdão. Havia a compreensão de que famílias não são perfeitas, mas são valiosas. Numa noite de sábado, quase um ano após a final do programa, os três estavam reunidos na sala, em volta do piano que Ricardo comprara para Luísa. A menina, agora com 8 anos, tocava as teclas com destreza crescente. Helena e Ricardo, sentados ao seu lado, cantavam junto. "Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Você me faz feliz quando o céu está cinza. Você nunca vai saber, querido, o quanto eu te amo. Por favor, não leve meu raio de sol embora." Quando terminaram, os três se abraçaram. Luísa olhou para os pais e sorriu. "Eu amo vocês." "Nós também te amamos", responderam Helena e Ricardo em uníssono. Aquela canção, que um dia foi um pedido desesperado de socorro, havia se transformado em um hino de gratidão. Um lembrete de que o amor pode ser interrompido, mas nunca destruído. Que a música tem o poder de curar feridas profundas. Que o perdão, mesmo difícil, é libertador. E que às vezes o maior prêmio da vida não é o dinheiro, não é a fama, não é o sucesso. É a chance de recomeçar. É a oportunidade de olhar para aqueles que amamos e dizer: "Eu errei, mas estou aqui agora, e não vou embora nunca mais." A história de Luísa, Helena e Ricardo é a prova de que nunca é tarde para fazer o certo, de que mesmo nos momentos mais sombrios sempre existe uma luz, um raio de sol.